Que bom que você chegou até aqui. Vamos fazer uma pausa e deixar de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo para todos eles depois. Sente-se. A fogueira já está acesa e eu e minhas convidadas temos lenha suficiente para todas as nossas histórias dentro das histórias. Quem ainda estiver acordada, ao final dessa roda de contos, sem dúvida, irá se tornar a pessoa mais sábia do mundo. Que assim seja para vocês, que assim seja para todas nós. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. As Iami Oxorongá são nossas mães ancestrais, temíveis feiticeiras. Elas são tão antigas que já viveram tudo que tinham que viver. Quando elas chegaram à Terra, elas eram em número de 200 e receberam das mãos daquelas que se intitularam suas sacerdotisas uma ave de estimação que chamaram de Eié. E cada Ié ficava presa numa cabaça. E as Iami Oxorongá adquiriram o hábito de se empolerarem nos galhos das árvores e lá ficarem o dia inteiro, até dar na veneta de fazerem o mal ou o bem pelo mundo. E então soltava seu pássaro da sua cabaça prisão e ele saía em voo célere para fazer o bem ou o mal, de acordo com a sua vontade. E daí não adiantava. Se ela cismar com alguém, não adianta se esconder embaixo da cama, nem tomar o foguete para a lua. É só rezar para todos os deuses que elas estejam empoleradas numa árvore considerada favorável. Essa árvore pode ser uma cajazeira, que elas têm uma tendência para o bem ou para o mal, o baobá ou uma orubô. Mas se for um apaocá, coitado, é só esperar a desgraça certa. Mas enfim, eu tenho uma história para contar para vocês que aconteceu entre as Iami Oxorongá e Oxóssi e se tornou lenda. É dia de festa na cidade de Ifé. O rei Odudua sorri de orelha a orelha porque a colheita do inhame foi um sucesso. Ninguém passaria fome. Então, eles iriam fazer a festa anual do inhame. E ele mandou o Exu distribuir todos os convites para todas as pessoas, do Orum e do Aié, do céu e da terra. E é aí que entram as Iami Oxorongá. Ou melhor, não entrariam, porque elas foram as únicas que não foram convidadas, porque eram temidas tanto pelos homens quanto pelos deuses. E assim foi. Na hora da festa, todos chegando, os convidados, chegando e trazendo seus cantos, suas danças e seus cochichos maledicentes. A comida era toda baseada nesse saboroso alimento. Era inhame frito, inhame cozido, inhame assado, pastel de inhame, pudim de inhame, nossa, e mais umas 100 iguarias desse saboroso alimento. Quando todos estavam com a boca mastigando, nham, 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 de repente, ouviram um pavoroso uivo. Pararam a mastigação e não estavam entendendo nada quando, de repente, ouviram um outro uivo horripilante. Nossa, o que foi isso? Será o que eu estou pensando? Eu estou tendo um mau pressentimento. Era isso mesmo. Profundamente ofendidas, porque não foram convidadas para a festa, as Iami Oxorongá, que são instáveis, irritáveis e tão poderosas quanto a mãe natureza, resolveram criar um pássaro, um corvo gigante, mais ou menos de um
30 metros de altura. Nossa, que ser medonho! Negro como a escuridão. Seus olhos muito escuros e luzidios, normalmente minúsculos. Agora cada um tinha o tamanho de uma bola de basquete. Oh, as pessoas se escondiam umas atrás das outras para se proteger, mas não teve jeito. O rei, desesperado, chamou o deus mensageiro, Exu, e mandou que ele fosse buscar os melhores arqueiros das redondezas. Vá num pé e volte no outro. E então Exu foi. Pronto, majestade, aqui estão os 3 melhores arqueiros das redondezas. Que se aproxime o primeiro. Venha, apresente-se. Majestade, meu nome é Oxotogum, o melhor da cidade de Idô e do mundo. Se é, então, vá lá e acabe com aquela ave pavorosa. Então Oxotogum se armou das suas 20 flechas no seu arco e apontou e tacou todas as flechas no ar. 20 flechas arremessadas e 20 flechas perdidas, pois nenhuma sequer tocou a pena da ave, que estava lá tranquila e calma, nem se mexeu do lugar. Prenda esse falsário, ordenou o rei. Tragam o segundo, que se apresente aqui para mim. Grande Alteza, meu nome é Oxotogi. Sou o melhor arqueiro da cidade de Morê e do mundo. Mais um. Prove, vai lá e acabe com aquela ave perversa. Então o Oxotogi pegou suas 40 flechas e se armou e preparou e apontou. 40 flechas arremessadas no ar e 40 flechas desperdiçadas, porque também nenhuma acertou o bicho, que estava lá, com uma incrível facilidade de escapar de tudo. Nossa, como assim o chão do palácio estava coberto, parecia um tapete de flechas e de cocô do pombo. Tragam o terceiro e prendam esse pato d'água. Vai pagar caro por sua basófia. E chegou o terceiro. Ele já veio assim, meio agoniado, porque os 2 primeiros não deram certo. E então ele se apresentou. Majestade, Grande Alteza, meu nome é Oxotadotá, o melhor arqueiro de Ilaré e do mundo. Pare de falar, ó seu falastrão, e vá lá e acabe com aquela ave terrível. Então Oxotadotá se armou das suas 50 flechas e foi se postar em frente, bem em frente do bicho, na frente do palácio, e mandou bala. Todas as flechas arremessadas, todas também perdidas, porque a ave estava tranquila e calma, não teve problema nenhum em escapar de nenhuma. E o rei furioso falou: nossa, que coisa horrível! Esse aqui é o terceiro, é o último dos piores arqueiros das redondezas, porque tem que ser muito ruim, né? Para não acertar nenhuma flecha de tantas num bicho do tamanho de uma casa. E ele já estava doido, desesperado, quando de repente apareceu um quarto arqueiro que ninguém tinha visto e que Exu não tinha encontrado. Majestade, aceite recebê-lo. Não, eu estou farto de fanfarrões. Mas o seu filho Ogum falou: meu pai, quem sabe se eu não precisa desse? Ele tem um talento escondido. Tanto falou que o rei Odudu acertou. Tudo bem, então que seja o último. Vamos, aproxime-se. Fale. Como é que é seu nome? Você é Xoxô de onde? Majestade, meu nome é Oxotô Caxonxô. Sou natural da cidade de Irém. Como? Majestade, meu nome é Oxotô Caxonxô. Sou natural da cidade de Irém. Você não é o melhor do mundo também? Que isso, grande rei. Talvez não seja melhor nem da minha casa, quanto mais do mundo. Mas então, pare de falar, vá logo acabar com aquele monstro.
E ele, de repente, parou, ficou chateado, porque ele ficou furioso, que ele viu que o Oxotô Caxonxô chegou com uma flecha só, os outros chegaram com 20, 40, 50. Pare! Seu falsário, seu terrível, seu patife, cadê o resto das flechas? Mas ele nem tinha acabado de falar, porque o Oxotô Caxonxô já tinha ido se postar em frente, bem em frente àquela besta fera. Agora é interessante todo mundo saber que ninguém ali, nem o rei, nem os deuses, nem os outros convidados, nem o próprio Oxotô Caxonxô sabia é que a mãe dele, ao saber que ele ia enfrentar as Iami Oxorongá, ela fez uma conexão com elas, mãe para mãe. Ela fez um pedido e preparou uma oferenda caprichada e generosa para elas. Claro. Então, por conta disso, Oxotô Caxonxô era o único que poderia ver o ponto fraco daquela fera. E ele, então, sem saber de nada, preparou, apontou, assestou, enganchou a seta no arco e preparou a pontaria para o meio do peito do bicho. E, de repente, só ele poderia ver. Ele poderia ver o meio do bicho. Começou a abrir uma luz no meio. Abriu, até que ele conseguiu enxergar o coração, o ponto fraco daquele corvo. E ele mirou a flecha que voou e foi direto. E matou o bicho, que num misto de ira e deboche, perversidade, foi rodopiando até cair no chão, sem vida. Nossa! Foi um misto de espanto quando todos ao mesmo tempo num coral falaram assim, ó. Oh! Formidável! E todos disseram, deuses! Ele acertou! Depois disso, ninguém mais quis saber dos inhames. Todos quiseram comemorar a maravilhosa vitória daquele arqueiro que conseguiu vencer a ira das mães ancestrais. Claro, com uma ajudazinha da mãe dele. Então o rei Dudua declarou: Oxotô Caxonxô, a partir de hoje, você ficará livre desse nome quase impronunciável. Você se chamará Oxóssi, que quer dizer o caçador Xô é popular. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos. Era uma vez uma velhinha. Ela acordava todo dia numa alegria. Ela amava tanto a casa dela e a casa também amava ela. Todo dia de manhã ela pegava a vassoura e varria, tirava tudo que não prestava mais e varria um pátio imenso que tinha na frente. Nesse dia que a nossa história encontra a velhinha, ela encontrou no meio do pátio uma moeda. Ela ficou tão feliz. Ela pegou a moeda e guardou dentro da lata vermelha onde ficava o arroz. Daqui a pouco ela foi lá, pegou um punhado de arroz para fazer a sua primeira refeição e olhou na lata e viu que restava ainda um punhadinho. Então ela fez a sua primeira refeição. Depois, na hora do almoço, ela foi pegar mais um pouco de arroz e viu que a lata estava de novo na metade. Então ela pegou o arroz e fez o almoço. Mais tarde, de noite, na hora do jantar, ela foi pegar mais um pouquinho de arroz e constatou que a lata estava de novo na metade. Ela ficou muito feliz porque isso significava que a moeda era mágica e que sempre ela teria o arroz suficiente para mais uma refeição.
Isso era muito bom. Então, vocês sabem, às vezes as boas notícias começam a correr de boca em ouvido, na boca de bicho e na boca de gente. E a notícia da moeda mágica da velhinha foi correndo e subiu até o alto da montanha e chegou na casa do tigre. O tigre desejou aquela moeda imediatamente e ele desceu à casa da velhinha disposto a qualquer coisa. Ele chegou lá, pediu a moeda. Mas a velhinha não deu. Minha moeda não. Então ele falou, de noite, voltaria, mataria a velha, chuparia os seus ossos e roubaria a moeda. Depois que ele saiu de lá, a velhinha se desmanchou de chorar. Aquele choro que sacode tudo, dentro e fora, sabe? Que lava mesmo, e ela estava numa agonia. Mas depois, ela escolheu secar as lágrimas com a barra do avental, pegou o seu foicinho, pegou uma pedra de amolar e começou a amolar o foicinho. E a lâmina do foicinho na pedra fazia. Aí vieram as ervilhas. As ervilhas perguntaram, vovozinha, o que você está fazendo aí? E ela falou, minhas ervilhas, minhas queridas, o tigre falou que vinha me matar, vinha chupar meus ossos e roubar minha moeda, mas eu não vou deixar. Então, eu estou amolando o foicinho para arrancar a cabeça dele. E as ervilhas então falaram, nós vamos ajudar, nós vamos ficar aqui pertinho da porta, tá bom? Vamos ficar aqui dormindo pertinho da porta. E foram. E a velhinha, daqui a pouco veio o ovo. Vovozinha, o que você está fazendo aí com essa lâmina? Meu querido ovo, eu estou me preparando para arrancar a cabeça do tigre. Ele quer roubar a minha moeda, mas eu não vou deixar. Então o ovo falou que ia ficar em cima da lareira e se colocou lá. Daqui a pouco veio o caranguejo. Vozinha, o que você está fazendo aí? O tigre quer roubar a minha moeda, mas eu não vou deixar. Eu vou arrancar a cabeça dele. Eu vou ajudar, disse o caranguejo. Eu vou ficar dentro da jarra de água. E se colocou lá. Veio então a grossa tranca da porta, uma tranca de madeira bem pesada, e perguntou, vozinha, o que você está fazendo aí? Eu estou afiando o foicinho para arrancar a cabeça do tigre. Ele falou que vinha me matar e vinha roubar minha moeda, mas eu não vou deixar. E a grossa tranca falou, eu vou ajudar, eu vou ficar aqui no pé da cama, quietinho. Depois veio a rã. A rã veio e falou, vozinha, o que você está fazendo aí? E ela falou, eu vou arrancar a cabeça do tigre. Eu estou afiando o foicinho. Ele quer roubar minha moeda, mas eu não vou deixar. Então veio a roda de fiar. A roda de fiar perguntou o que ela estava fazendo e ela explicou, conforme tinha explicado para os outros. E a roda falou, eu também vou ajudar, eu vou ficar aqui no cantinho da porta. E por fim chegou o pesado martelo. Aquele martelo que você não consegue nem carregar direito e falou, vozinha, o que você está fazendo aí? O tigre vem me matar, chupar meus ossos e roubar minha moeda, mas eu não vou deixar. Eu estou afiando o foicinho para arrancar a cabeça dele. E o martelo falou então que ia ajudar e ia ficar no alto do batente da porta, esperando o tigre. Até que anoiteceu. Tudo escuro, um silêncio. O foicinho brilhava de tão afiado. E a velhinha se deitou na cama com o foicinho. E o tigre chegou. Um silêncio esquisito. Parecia que não tinha ninguém ali. Então ele pisou. Quando ele botou o pé na porta, as ervilhas começaram a rodar. E o tigre começou a rodar e ele caiu com toda velocidade, com as patas para cima. Ai, meu Deus, que escuridão, o que foi isso que aconteceu? Então ele lembrou da lareira. Ele falou, bom,
Eu vou soprar as brasas para ver se vem um pouco de luz, porque eu não estou enxergando nada. Aí ele foi até a lareira. Quando ele chegou e ele aspirou para soprar o ovo que estava em cima da lareira, ele pulou no meio das cinzas e as cinzas vieram no olho do tigre e ele aspirou porque estava se preparando para soprar. Ele se embananou todo e falou: meu Deus, eu preciso de água. O que está acontecendo? Ele foi até a jarra de água que estava sobre a mesa e meteu a pata com toda a vontade de se refrescar. Mas quem estava dentro da jarra esperando ele? O caranguejo. O caranguejo apertou com as suas pinças as patas do tigre e ele começou a sacudir e ele já estava achando que a casa era mal assombrada porque aquilo tudo que estava acontecendo, nem sinal da velhinha, e ele apanhando sem parar. Até que ele se livrou do caranguejo e falou: eu vou pegar essa velha agora, e foi em direção à cama. Mas quando ele chegou no pé da cama, quem estava lá? A grossa tranca de uma madeira pesada, antiga, que começou a bater no tigre sem piedade. Põe. E o tigre estava atordoado. Nessa altura do campeonato, ele já estava mais morto do que vivo. Aquele tigre tão corajoso, tão valente, estava quase pedindo arrego. Então a rã, que estava no alto da cama, gritava: vai, grossa tranca, acaba com ele, bate nele, força. E quem gritava junto com a rã? A roda de fiar: coitada da velhinha, não chega perto da velhinha, vovozinha, nós vamos conseguir, vovozinha, eu te amo. E assim foi, batendo no tigre. E o tigre nesse momento desistiu, ele falou: meu Deus, eu vou sair daqui, eu preciso sair daqui. Então ele mirou a porta e saiu correndo para a porta com a tranca batendo nele. Quando ele chegou na porta, as ervilhas se embolando no chão, e ele se embolou de novo, bateu na parede, caiu no chão com toda a força. Até que o pesado martelo, que estava no alto da porta se preparando para esse golpe final, pá, se jogou na cabeça do tigre com toda força. E o tigre caiu, cansado, exausto, machucado. Então a velhinha, que estava na cama, assistindo a tudo, com seu foicinho bem afiado, se levantou e arrancou a cabeça do tigre. E o que era de vidro quebrou-se, o que era papel molhou-se, entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar. Numa manhã qualquer, bem do início do ano de 2011, sentada num banco de jardim, tomando sol, uma mulher de olhar perdido sente ser rompido o seu silêncio interior. Vozes, muitas vozes ela escuta, falam em sua cabeça simultaneamente. Ela está sendo magicamente visitada pela sua própria memória. A mesma que o Alzheimer vem lhe roubando já há um bom tempo. Àquela altura, tinha 102 anos. E cuidada agora pelos parentes, vivia dentro de um tempo que já não contava tempo. Nasceu em 1908, o mesmo ano em que nasceu Joãozinho, o grande amor da sua vida. Seu nome? Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa. Teve mãe alemã e pai português. Tiveram na cidade de Rio Negro, no Paraná. Mas ainda pequenina mudou-se para São Paulo com a família,
onde cresceu, estudou, se casou, teve um filho, Eduardo. Mas o casamento durou pouco. Em 5 anos ela se desquitou e ousou, num tempo em que as mulheres desquitadas eram cruelmente estigmatizadas. Tomou seu filho pelas mãos e embarcou num navio para a Alemanha, onde por bom tempo morou na casa de uma tia. Tinha facilidade em aprender idiomas e, como poliglota, logo foi nomeada chefe do setor de emissão de passaportes do Consulado do Brasil em Hamburgo, cidade de movimentada atividade portuária. Como funcionária do Ministério das Relações Exteriores, ela desafiou o antissemitismo no governo Vargas. Getúlio Vargas emitia repetidas circulares para embaixadas, representações diplomáticas e consulados brasileiros, proibindo terminantemente a entrada de judeus no Brasil. Com a ajuda de amigos da polícia e do dono da autoescola onde ela se habilitou, conseguia gerar falsas declarações de residência e emitia passaportes sem o famigerado J, que marcava e distinguia os judeus. Despachava enorme papelada com o cônsul-geral, quando muitos documentos eram assinados sem sequer serem lidos, dentre eles o dos judeus. E dessa forma, ela salvou muitas pessoas dos horrores do Holocausto, sem lhes cobrar um tostão. Tudo feito em nome de um critério próprio de justiça. Aracy viu de perto os horrores antissemitas. Mas por toda a Alemanha circulava a informação de que em Hamburgo era possível conseguir um passaporte e embarcar para o Brasil, tendo-a como contato. E para isso, ela contou com a ajuda do então cônsul adjunto, João Guimarães Rosa, com quem não tardou em envolver-se num amor lindo de viver. Mesmo casados, jamais moraram debaixo do mesmo teto, a não ser quando de volta ao Brasil, o que aconteceu no ano de 1942, assim que rompidas as relações diplomáticas entre Alemanha e Brasil. Aqui, moraram no Rio de Janeiro e em Copacabana. Ela e Joãozinho, como costumava lhe chamar. Guimarães Rosa, além de médico e diplomata, transformou-se num dos maiores escritores do século XX. E foi a ela, a quem chamava de Ara, que dedicou sua grande obra, Grande Sertão, Veredas. Em 1967, Rosa toma posse na Academia Brasileira de Letras, cerimônia que adiou por 4 anos. Tinha medo de não resistir. No discurso de posse, falou de morte. Ele dizia: as pessoas não morrem, ficam encantadas. 3 dias depois desta cerimônia, um infarto fulminante o tirou da vida de Aracy, da Academia Brasileira de Letras e do meio de todos nós. Ela jamais casou-se novamente. Seguiu tocando sua vida de forma discreta e destemida,
A exemplo do que fez em 68, quando em plena ditadura militar hospedou em sua própria casa o sobrinho de uma amiga, o cantor e compositor Geraldo Vandré, perseguido pela ditadura após a apresentação de Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, no Festival Internacional da Canção. Em meados de 1982, judeus descendentes daqueles que ela salvara reuniram extensa documentação comprobatória dos feitos do Anjo de Hamburgo, como ficou conhecida. Assim, ela foi homenageada no Museu do Holocausto, em Jerusalém, depois em Washington. Aracy tem seu nome no Jardim dos Justos entre as Nações, um memorial oficial das vítimas do Holocausto. Homenagem aos não-judeus que arriscaram suas próprias vidas para salvar pessoas dos horrores do Holocausto. Em 1985, ela fez sua última viagem internacional. Esteve em Israel e visitou a placa que eterniza seus feitos. Considerados, então, heróicos. 18 pessoas no mundo são listadas como as que consideram vistos para a vida, possibilitando que judeus alcançassem terras estrangeiras. Há 2 brasileiros nessa lista, mas somente uma mulher, Aracy. Sentada ali naquele banco, tomando sol, naquele lapso de memória, ela lembrou de muitas coisas. Como, por exemplo, da frase de Joãozinho: felicidade a gente acha em horinhas de descuido. Houve também um refrão que ela foi vista várias vezes repetindo, baixinho: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz justiça, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz justiça, não espera acontecer. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Era uma vez, no tempo em que o tempo ainda não existia, no país do lugar nenhum, uma moça pobre chamada Haida. A Haida vivia numa cabana no meio da floresta, sozinha. E todos os dias de manhã, ela acordava bem cedo com os primeiros raios de sol e saía para fazer uma caminhada por esse bosque lindo onde ela vivia. Um dia, a Haida descobriu uma colmeia recheada de mel, abandonada pelo enxame de abelhas. E ela teve uma ideia. Ela pensou: eu posso recolher esse mel, levar para o mercado para vender, e com o dinheiro que eu conseguir, eu vou buscar melhorar a minha vida. Então ela voltou em casa animada, pegou uma tigela, correu de volta até a árvore e subiu na árvore para começar a recolher o mel. Acontece que tem uma coisa sobre a vida da Haida que nem ela sabia, mas eu vou contar para vocês. O motivo de toda aquela pobreza e solidão era um gênio maléfico
que estava sempre disposto a destruir tudo de bom que a Raida começava a fazer. Ele estava dormindo, esse gênio, quando ele sonhou que a Raida ia começar a fazer algo interessante que poderia lhe trazer felicidade. Ele acordou e viu a moça já em cima da árvore recolhendo mel. Ele se transformou imediatamente no galho de uma outra árvore e se colocou no caminho da Raida. A Raida desceu da árvore carregando a tigela cheia de mel. Ela desceu cuidadosamente para não perder nenhuma gotinha daquele mel maravilhoso e começou a caminhar pé ante pé na direção do mercado. Mas quando ela passou por aquela árvore, onde o gênio tinha se transformado em galho, ele se balançou e bateu na mão da moça, e aquela tigela de mel caiu no chão, se espatifou em 1000 pedaços e o mel foi se espalhando lentamente, se misturando com a terra e com as folhas secas. O gênio, ainda transformado em galho, gargalhava por dentro e pensava: ela vai ficar furiosa. Mas a Raida, ela ficou observando aquele mel espalhado na terra e disse para si mesma: não importa. Algumas formigas vão se aproximar, vão experimentar desse mel. E se ele servir para elas, elas farão um bom uso dele e talvez algo surja disso. Então, ela voltou a caminhar agora na direção da sua casa, porque ela não tinha mais motivo para ir para o mercado. Enquanto ela caminhava para casa, ela viu se aproximar um homem cavalgando numa velocidade tremenda. E quando ele passou pela Raida, ele esbarrou no tronco de uma árvore e desapareceu pelo meio da floresta. O que esse cavaleiro não sabia, mas a Raida viu, é que essa árvore onde ele bateu era uma amoreira. E com a pancada, várias frutinhas maduras começaram a cair. A Raida sentiu aquele cheiro, aquele aroma de fruta madura. Foi até lá, pegou uma das amoras e experimentou. Ai, estava tão doce, tão madura. E ela teve uma ideia. Ela pensou: eu posso recolher essas amoras, levar para o mercado para vender e talvez algo surja disso. Então ela correu em casa, animada, voltou com uma bacia e começou a recolher amora por amora. Quando a bacia já estava bem cheia, ela foi caminhando na direção do mercado. Acontece que aquele gênio do início da história, ele ainda rondava a vida da moça. E quando ele viu a Raida recolhendo as amoras maduras, ele se transformou num burro e foi seguindo a moça pelo caminho, se escondendo atrás das árvores. O caminho até o mercado era longo e em algum momento a Raida precisou parar para descansar. E foi a moça se recostar no tronco de uma árvore e fechar os olhos, que aquele burro veio com seu focinho molhado, começou a cheirar a Raida. Ela se assustou, empurrou o burro e ele caiu em cima da bacia de amoras e foi pisoteando todas as frutas e correu e desapareceu pelo meio do bosque. A Raida ficou ali, olhando com desânimo aquela bacia virada e o caldo das amoras já penetrando na terra. Acontece que nesse momento passava por ali ninguém mais, ninguém menos que a rainha. E ela viu tudo o que aconteceu com a Raida. Então ela ordenou que parassem a sua carruagem imediatamente, porque aquela moça precisava de ajuda. A rainha começou a conversar com a Raida. Convidou a Raida para entrar em sua carruagem. E as duas foram conversando, se conhecendo e ficaram amigas. A rainha deu uma casa para a Raida morar. E agora que ela estava mais bem instalada, com a sua vida organizada, ela começou a trabalhar e rapidamente ela se tornou uma próspera comerciante. Ela vendia tudo que precisavam ali naquele vilarejo onde ela vivia. E ela teve até que construir um armazém nos fundos da casa para guardar todas as mercadorias. Tudo ia muito bem na vida da Raida. Mas aquele gênio ainda observava a vida da moça. E quando ele viu tudo dando certo, a Raida feliz, ele começou a observar e a pensar o que ele poderia fazer para destruir o que ela estava construindo. E foi assim que numa noite o gênio tocou fogo no armazém da Raida. As chamas foram se espalhando, rasgando os sacos de farinha, quebrando os barris de vinho e tudo foi sendo tomado pelas chamas tão rápido, mais rápido do que se pode contar.
A Haida conseguiu acordar com o cheiro da fumaça e só deu tempo dela correr para longe e ficar ali observando aquela cena do fogo lambendo e destruindo tudo que ela tinha construído nos últimos tempos. E observando aquela cena, ela viu que começava a se formar uma fileira de formigas. As formigas vinham uma atrás da outra, cada uma carregando um grão de milho. Elas tinham feito um estoque de milho embaixo do armazém da Haida. E como ele estava em chamas agora, elas estavam transferindo o estoque de milho para um lugar mais seguro. E elas vinham enfileiradas, uma a uma, carregando seus grãos de milho. Mas a Haida viu que num determinado momento do caminho havia uma pedra. E essa pedra atrapalhava o caminho das formigas. Então, no meio da fumaça, ela foi até lá e ergueu essa pedra. E quando ela levantou a pedra, começou a brotar uma água do chão. Tinha uma fonte de água embaixo dessa pedra. Era uma água limpa, refrescante. A Haida, então, pegou um pouco da água com a mão para experimentar e aquela água desceu, refrescando seu corpo da secura daquela fumaça. Nisso, as pessoas do vilarejo já estavam ali se acumulando, atraídas pela fumaça e pelo incêndio. E elas começaram a cochichar. É a profecia, aquilo que foi profetizado. A profecia está acontecendo. Então, elas contaram para Haida que naquele lugar, há muito tempo atrás, foi profetizado que uma jovem, após um incêndio e sucessivas dificuldades, encontraria uma fonte de água. E essa seria a última fonte da água da vida. E foi assim que a Haida ficou conhecida como a princesa da água da vida, da qual até hoje ela é a guardiã. Dizem que aqueles que encontram essa fonte de água podem beber dela para ganhar imortalidade. Mas para encontrá-la, é preciso não se impressionar pelas calamidades que possam acontecer.